Estamos de volta com o nosso Mais Saudável e hoje, terça-feira de carnaval, tá aí, né? Relaxando e aprendendo aqui no nosso Mais Saudável. A gente está falando sobre a síndrome do intestino irritável. Se você aí sofre com constipação, com diarreia, com gases, será que você tem ou não? Bom, enfim, quem é que faz o diagnóstico? É o gastro? É o gastro e o coloproctologista. É o colo também. Os dois estão aptos a fazerem, com certeza, o diagnóstico. Isso é muito importante porque, às vezes, a pessoa tem alguma outra doença também e menospreza os sintomas e acha que é um intestino irritável. Não é nada, é alguma coisinha. E não, mas pode ser alguma coisa além disso e muito mais séria. O intestino irritável não pode ter sangramento no cocô. O intestino irritável não pode ter emagrecimento. Tem N situações que o intestino irritável ele não combina com. Então, há necessidade, sim, de uma pessoa especialista fazer o diagnóstico de certeza, os exames necessários para comprovar a não existência de outras enfermidades e definir que realmente é a síndrome do intestino irritável e iniciar o tratamento correto. Doutor Fernando, a síndrome do intestino irritável, ela pode ser o anúncio de uma outra doença? A manifestação de uma outra doença intestinal? A síndrome do intestino irritável, ela foi definida como síndrome porque ela tem um conjunto de coisas que outras enfermidades também podem ter. Então, por exemplo, você falou, se você tem diarreia, você pode ter a síndrome do intestino irritável. Diarreia a gente pode ter por uma série de motivos. A síndrome do intestino irritável, para ela existir, houve a necessidade de uma definição de quais são os pontos mais importantes como sintomas que nos façam pensar em. Então, o problema não é dizer, eu tenho a síndrome do intestino irritável. Eu posso pensar que tenho, claro. O problema é, será que isso daqui vai ser tratado ou vai ser conduzido como uma doença funcional que não tem um risco maior, ou ela deve ser conduzida, esse sintoma deve ser conduzido como uma investigação maior? Exato. Como é uma doença muito comum no mundo inteiro, vários especialistas se reuniram para definir de que maneira o médico deve trabalhar para tratar simplesmente sem nenhum tipo de investigação ou quando ele é obrigado a investigar. Então, esse grupo que se reuniu, eles têm um nome hoje chamado Roma, já teve Roma 1, que poucos ouviram, Roma 2, que é muito conhecido, e eles já estão no Roma 3 e Roma 4, porque eles sempre vão mudando pequenos detalhes para que a gente possa chegar mais próximo dessa definição. Então, o que é que eles definiram? Primeiro, para se dizer que tem a síndrome do intestino irritável, não há necessidade e não há finalidade pedir algum exame de laboratório. Fazer exame de imagem, fazer exame de fezes. Por quê? Porque se alguma dessas coisas existir, não significa dizer que não existe a síndrome do intestino irritável. A segunda é que se a gente disser isso, olha, tem tal sintoma, é a síndrome do intestino irritável, nós corremos o risco de ter uma doença mais grave, orgânica, significa que tem uma lesão e que precisa ser evidenciado. Então, os médicos têm alguns sinais de alerta. Ele falou, olha, não pode ter sangramento. O sangramento não significa uma doença. Sangramento é sangramento, mas é um alerta que alguma coisa deve ser investigada. Então vamos dar um alerta agora de alguns sintomas. Esses sintomas, como o doutor acabou mesmo de falar aqui com a gente, evidenciar, não significa que se você tem um desses sintomas, você tem a síndrome do intestino irritável. Mas eu acho que é legal a gente já procurar um gastro ou um procto, né? Num momento como esse. Então pode colocar aí na tela, para quem está em casa também vai acompanhando junto com a gente. Os sintomas, gente, dor abdominal ou cólicas frequentes, tá bom? A sensação de barriga inchada. A produção exagerada de gases intestinais, períodos de diarreia intercalados com a prisão de ventre. Então pode aparecer tanto a diarreia quanto a prisão de ventre? Exato. Ela pode ter, uma pessoa pode ter mais diarreia, outra prisão de ventre, e você pode ter um misto dos dois.
intercalar o período de diarreia com o período da prisão de ventre. Ah, ok. Temos aqui também, gente, o aumento do número de evacuações por dia, que foi aquilo que o senhor falou, né, doutor Luiz? Que as pessoas ficam incomodadas e inseguras de sair de casa, né? E as fezes com secreção gelatinosa. Não é sangue, mas essa secreção, ela existe. É um muco. Perfeito. Esses são os sintomas. Não significa que você tenha a síndrome do intestino irritável. Mas se aparece alguma coisa assim aí na sua casa, no seu corpinho, já é legal você procurar ou um cólon aqui, tá? Ou um gastro aqui. Agora vamos conversar com a Bruna. Bruna, se alguém já foi diagnosticada, né, com essa síndrome do intestino irritável, o que ela deve deixar de comer, por exemplo? Bom, primeiro a gente tem que tirar os alimentos que são mais potencialmente irritantes, né? Então tem alguns que vão favorecer os movimentos peristálticos. Então se uma pessoa tem uma suscetibilidade maior a ter diarreia, se ela usa, por exemplo, café em excesso, isso tudo pode aumentar por conta da cafeína. A gente tem também os doces, né? Aqui eu trouxe o chocolate para ilustrar, mas o chocolate é um alimento que, além do açúcar, ele é altamente fermentativo. A gente tem a gordura saturada, que também pode favorecer os quadros de diarreia. E tem um pouco de cafeína aqui também. Tem o que associar a lactose. Como o doutor falou há pouco, nós temos um grupo de alimentos, os FODMAPs, que são carboidratos altamente fermentativos. A lactose é um dos tipos. O que mais? Tá? Aqui eu tenho também o trigo, por conta dos frutanos, não estamos falando somente da questão glúten. Tem algumas frutas que são potencialmente mais fermentativas, por exemplo, pera, maçã, manga, abacate, uva. Alguns adoçantes, o xilitol, que é um dos muito usados hoje, ele está na composição de alguns produtos. O mel, que é tido como um açúcar super saudável. E alguns grãos, vegetais, feijão, lentilha, brócolis. Então, cabe muito o paciente começar a identificar dentro da rotina dele quais são esses alimentos que podem desencadear algum desses sintomas, tá? Mas, assim, em prática geral, a gente costuma diminuir esse consumo. Pelo menos, assim, não colocar mais de um na mesma refeição ou, dependendo dos sintomas, retirar mesmo. Tá, então esses aqui a gente deve evitar, certo? Fora esses que também você sinalizou, né? Isso, aqui tem a farinha branca, tem a linhaça. A linhaça eu trouxe por ser um alimento bem positivo. Tá. Ela é uma fibra solúvel e também insolúvel. Tem o ômega 3, que tem uma ação importante, né, em todo o sistêmico, né? Então, tem ação anti-inflamatória, traz ali inúmeros benefícios para o corpo como um todo, altamente nutritivo. E depois a gente tem alguns outros exemplos, por exemplo, a chicória. Isso aqui a gente deve consumir? Sim, então, com espera certeza, que eu volto. Agora eu quero saber o seguinte, tem muita gente também que confunde aí os sintomas de doenças celíacas com a síndrome do intestino irritável, sim, certo? Em consultório é comum. Às vezes o paciente não tem um diagnóstico ainda, ele vai buscar ajuda, tentando mudar a alimentação, mas é muito confundido com a doença celíaca, outras alergias alimentares, sensibilidades, enfim. Então, vale um diagnóstico e depois a busca pelo profissional da nutrição para esses acertos e ajustes na dieta. Para adequar. Perfeito. Chegou a hora que a gente adora, que o Brasil entra aqui na nossa sala de bate-papo. Durante a semana passada eu fui chamando perguntas de vocês aqui, né, para esse programa que a gente está fazendo hoje e as perguntas aqui estão. Vamos embora. É de Cotia, São Paulo, Márcia Nunes. Márcia, muito obrigada pela sua participação, tá? Oi, Cissa, ama o programa. Que bom, meu amor. A gente fica muito feliz. É verdade que leite e derivados podem agravar essa síndrome, Bruna? Justamente pelo que a gente falou da questão dos FODMAPs, eu tenho a questão da lactose, né, que ela pode ser muito fermentada em alguns pacientes. Tem os pacientes que são mais sensíveis. Se for o leite puro, no geral, ele tende a ser pior. Os fermentados, que são os queijos e derivados, depende muito da tolerância de cada paciente. Dependendo do caso, a gente prefere excluir num primeiro momento. Doutor, vamos falar um pouquinho dessa parte emocional, né? A questão do estresse. O estresse, ele colabora muito com essa síndrome do intestino irritável, concorda? Não. Não? O emocional não tem a ver? O que nós precisamos entender é que não é um alimento e nem é um estresse que causa. A doença existe. Algumas pessoas podem ser sensíveis ou ter um desencadeante. A gente chama de gatilho. Como se eu apertasse um gatilho aqui para todo mundo sair correndo. Algumas pessoas, quando o gatilho aperta, ele desencadeia a crise. Então, não é que é o estresse. O que é que essa pessoa tem como gatilho o estresse, né? Então a gente pode pensar,
numa situação onde eu tenho um exercício físico muito intenso, isso pode desencadear da mesma maneira. Por quê? Porque existe um desequilíbrio em algumas coisas que podem suscitar a modificação daquele sargento. O sargento a que a gente faz referência é uma coisa chamada serotonina. Serotonina está ligado com emoções, com estresse, com vida ativa, com correria. E o corpo não consegue usar a serotonina que ele tem. Então desencadeia a crise, nele faz mal, há uma disfunção e isso tudo pode desagravar. Nas pessoas aonde o estresse é determinantemente o gatilho, nós também precisamos fazer alguma coisa lá, de alguma maneira. Um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, até um calmante ou alguma coisa assim. Mas o que é mais importante é que, como foi perguntado há pouco, será que o leite faz isso? O leite faz outros problemas, não a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável ganhou esse nome, foi consagrado pela ciência, porque ela é muito bem definida. Então, a pessoa que tem a síndrome do intestino irritável não é aquela que tem a barriga distendida, ou que tem diarreia, ou que tem outra coisa. Ela tem isso associado a alguma coisa. Então, por exemplo, com relação à cólica que você colocou na tela ali, normalmente os pontos que doem no abdômen são os pontos de maior esforço de contração. Então, do lado direito do intestino, na parte inicial do intestino grosso, é a parte de maior distensão que tem. Então, essa parte, quando dói, está doendo porque está distendido, e eliminar os gases através da evacuação ou através dos flatos, faz desaparecer a dor. Então, não é porque está distendido. Quando desaparece a dor, pode haver uma relação com a síndrome do intestino irritável. A cólica também está no mesmo sentido. Um é distensão, o outro é cólica. Sim, é o que deixamos claro. Aqueles sintomas são sintomas que não é que você tenha a síndrome do intestino irritável, mas é bom você começar a investigar. Mas está associado a algumas outras coisas. Exato. Por exemplo, quando você falou em secreção sair junto com as fezes, o que é muito comum? É o paciente reclamar que ele não se sente satisfeito depois de ir ao banheiro. Então vai lá, evacua. 5 minutos depois tem vontade de ir. Então ele acha que está com diarreia, quando na realidade ele tem um sintoma chamado tenesmo, que é uma falsa impressão de vontade de evacuar. Isso tudo vai associando e aí a gente pode imaginar que esse paciente tem a síndrome do intestino irritável. Perfeito. Doutor Luiz, as mulheres sofrem mais com essa síndrome, por quê? Eu até brinco com As meus mulheres sempre pacientes, se falo até com a lascam. minha mulher, que eu acho que a síndrome do intestino irritável ela combina com a doença da mulher moderna. Ela tem que ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional, tem que ser boa em tudo, tá bonita, tá em forma e tem que estar sempre sorrindo. Isso eu acho que é impossível e alguma coisa tem que chorar. É verdade. O que chora dentro dela acaba sendo o intestino. Daí o intestino dela chora e ela acaba tendo a síndrome do intestino irritável. Mas brincadeira da parte, mas acho que é. Quando você pega estatisticamente falando, você tem, para cada um homem, você tem 2 mulheres que têm a síndrome do intestino irritável. E isso, teoricamente, não tem muito sentido, porque o jeito e os fatores são os mesmos, mas pode até ser porque o homem reclama menos ou é menos ao médico e acaba sendo subdiagnosticado. Mas, estatisticamente, para cada 2 mulheres eu tenho um homem. Então, acho que é assim a síndrome da mulher moderna, que se preocupa, está estressada e, às vezes, acaba tendo que ser a supermulher e o intestino aí acaba sendo o fator causal de alguns danos e sintomas. Esse grande pra ela. probleminha, né, pra gente, né? Mais Mais um, né? A gente né? quase não Vocês tem, quase né, não tem doutor? A nada, gente tá né? bem tranquila, Um a né, mais. Bruna? Tanto é que na menstruação, por exemplo, no momento menstrual, na fase menstrual, às vezes acabam até piorando esses sintomas, né? Porque também tem alteração hormonal, tem alteração aí
de irritabilidade. O Fernando falou que não está ligado com a causa, mas está ligado assim com o sintoma. Quanto mais a gente tem o fator estresse, o fator emocional, a gente tem muito mais sintoma e muito mais aí reclamação nos nossos consultórios. Perfeito. Bruna, alimentos probióticos. Muito se fala, pouco a gente sabe o que é. Explica pra gente. Os probióticos, eles são... a gente tem alguns, né? Temos os lactobacilos. Eles vão melhorar o nosso microbioma intestinal. Hoje a gente usa os probióticos, principalmente os manipulados, por conta de ter uma qualidade melhor em relação à quantidade, cepas, que são espécies, né? Vamos dizer assim, mais fácil de se lidar. Na nutrição, a gente trabalha também com os prebióticos. Para ser bem simples de entender, seria o que vai manter os probióticos vivos, né? Então, seriam as comidinhas ali dessas bactérias intestinais. E aonde a gente encontra? Tanto em alguns probiótico alimentos, quanto prebiótico, tá? que você falou. Os prebióticos a gente tem nessa parte alimentar, então, por exemplo, alguns, né? A chicória eu gosto muito, ela tem uma fibra chamada inulina, que é uma fibra solúvel, prebiótica, então é um carboidrato que vai ali trabalhar como se fosse mesmo o alimento dessa bactéria, tá? Então ele tem uma ação boa, por exemplo, para quem tem o intestino muito preso, ajuda a formar o gel e ajuda a soltar um pouco mais o intestino. A banana verde, hoje ela é muito usada por N motivos. A gente usa a banana verde para colesterol, para açúcar, para saciedade. Tem na forma de biomassa, tem na forma de farinha. E uma das formas que eu uso em consultório é a banana verde, assim mesmo, só descascado. O paciente pode congelar e usá-la em alguns momentos, né, da dieta, em sucos e vitaminas, porque tem o amido resistente aqui, que também é um tipo de prebiótico importante. Tá? E os probióticos? Os probióticos, por exemplo, a gente tem os leites fermentados, só que acaba sendo uma quantidade bem baixinha. Então, o quanto deve ser consumido, né? Depende, aí a gente tem que avaliar sempre a individualidade de cada um, não dá pra generalizar, né? Mas assim, pelo alimento a gente não consegue. Aonde eu conseguiria algumas coisas um pouco a mais seria no kefir. Só que ele também não me garante uma quantidade exata, a gente não consegue quantificar isso tudo. Então vale sempre a abordagem ali individual com os pacientes. Água também ajuda, né? Importantíssimo, fundamental em qualquer tratamento. Ainda mais aqui quando a gente fala em intestino, fibras, né? Não existe fibra funcionante sem água. Não é à toa que a gente fez um programa que foi um sucesso, os benefícios da água. Se você quiser ver, vai lá, é rs21.com.br, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, me espera, eu vou e volto voando, tá? Fica aí.